começar falando quem é Áries, como ele se relaciona com a gente, com as nossas, no nosso mapa astral, o que é Áries dentro da astrologia e participando, a energia de Áries participando da nossa vida. Nós estamos no ciclo de Áries, né? Tanto que eu vim de vermelho hoje para simbolizar. Não tenho roupa vermelha, assim, igual o batom, mas eu vim no tom de vermelho para simbolizar esse Áries. Então, Áries, bom, na astrologia, fazer um basicão, tá? Eu não quero dar aula de astrologia complexa e complicada, não, quero tornar o mais fácil possível. Então, se vocês não entenderem, por favor, me manda aí que não deu para entender e o que vocês querem que eu repita, tá? Pra que eu saiba, porque aqui eu não tô vendo vocês, né? Então, vamos se comunicar, beleza? E aí, bom, o ano astrológico, nós temos o nosso calendário gregoriano que começa em janeiro, beleza? Assim como em outros, por exemplo, lá na China, não começa em janeiro. Então, para você ver que tem calendários diferentes. E o calendário astrológico é um calendário diferente. Ele começa no finzinho de março, com o signo de abril. Com o signo de Áries. Signo de abril. Com o signo de Áries. Então, Áries marca o começo do ano astrológico. Ele é o primeiro signo. E é por isso que aonde ele mora, que se chama casa 1, é onde ele mora. Então, a casa 1 tem a energia de Áries. No nosso mapa astral, que eu esqueci de pegar ali para mostrar para vocês, mas ó, vamos pensar que em cima da minha cabeça tem uma mandala, né? O mapa astral é uma mandala, é um círculo. Nesse círculo, ele é dividido em 12 pedaços. Vamos resolver isso já, né? Ele é dividido em 12 pedaços, que a gente chama de casas. Ai, ficou horroroso, mas tudo bem, dá pra entender. Então, nossa, ficou muito horroroso. Não vou nem mostrar, mas ó, são 12 casas. A gente divide uma pizza em 12 pedaços. Divide uma mapa astral em 12 casas. Cada casa é a morada de um signo. E a morada do signo de Áries é a casa 1. Quando vocês fazem o mapa astral de vocês lá nos sites, nós temos a casa 1. Quando a gente faz o nosso mapa astral naqueles sites como o Astrolink, o Astro.com, o Personari, você vê que o seu ascendente sempre vai estar na casa 1, porque a casa 1 também é chamada de ascendente, porque é ali que é a morada do teu ascendente, é na casa 1, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. Então, a gente começa lá nesse pontinho assim do seu mapa astral, na casa 1, e segue até finalizar na casa 12, que é a casa de peixes, né? E aí, como meu irmão fala, que eu acho bem legal o jeito que ele fala na Jornada Solar, esse daqui é o livro, se chama Jornada Solar, é um livro de autoconhecimento masculino. E ele se baseia na jornada do herói e nos ciclos astrológicos da natureza. O meu irmão é astrólogo, o Du, né, é astrólogo. E quem escreveu foi ele e o amigo dele, o Juliano. E aí é um livro agenda. Então, no signo de Áries, ele fala assim, depois da gente passar por um período no signo de água que leva a gente de encontro com as nossas emoções, que faz a gente mergulhar nas nossas emoções. E quando eu digo mergulhar, se imagine mergulhando, tá? Vai fundo, fundo no fundo do rio, no fundo de uma piscina, do mar. Vai fundo. Você precisa de uma força enorme para voltar. Então, essa força enorme é o elemento fogo. Então, por isso que depois de água, tem um signo de fogo. Porque o fogo vem e te resgata, te dá essa força, essa energia para voltar lá das profundezas e renascer. E também eu penso muito eu gosto sempre de usar o exemplo da planta, porque ela oferece didática para tudo na nossa vida, para tudo que a gente explica sobre a vida. Então, a semente, ela tá lá no fundo
tá lá no fundo da terra, naquele escurinho, apertadinho, quentinho. Para ela sair, despontar na terra, brotar, soltar raízes e depois brotar, germinar, ela precisa também desse elemento fogo que vai fazer ela fazer essa força danada para sair. E é aí que a gente entra falando das características de Áries. Todos nós temos Áries no nosso mapa, em algum lugar, tá? Quem quiser depois ajuda para montar o mapa astral, me chama no direct, tá bom? E aí a gente vai ter, eu, por exemplo, tenho Áries na casa 10, que é a casa do trabalho. E realmente eu sou uma pessoa muito empreendedora, eu tenho altas ideias, eu adoro impulsionar o trabalho dos outros. Ó, já tava fazendo propaganda aqui do trabalho do meu irmão. Eu sou muito assim, animada para novas ideias criativas. Aí eu preciso trazer o meu elemento terra, que é pé no chão, firme, senão eu não tenho constância. Não é à toa que eu nasci sob o signo de Touro, para que eu lembre de ter constância. Senão eu fico, ó, ideia, 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 criatividade, criatividade. Então, Áries tem esse impulso. Veja bem, ele tem esse impulso, como eu disse, o impulso de sair do fundo desse mergulho, do fundo dessa piscina, desse rio, desse mar, o impulso de sair do quentinho da terra, do miolinho da semente, esse impulso de sair. Então, Áries significa impulso, de começo. Para a gente começar tudo, qualquer coisa na nossa vida, um relacionamento, um hábito, a gente precisa ter ânimo, ter uma motivação. E é aí que entra o elemento fogo. O elemento fogo, pensem assim: tudo que esquenta se transforma, não é mesmo? Tanto que se você coloca alguma coisa no fogo, ela se transforma em uma coisa totalmente diferente. Cinzas, provavelmente, né? Quase tudo se transforma em cinzas depois. Outras coisas não, né? Outras coisas, por exemplo, a areia manipulada ali, né? Profissionalmente se transforma em vidro. Então, o fogo, ele transforma tudo. Ele transforma um estado fixo em algo totalmente diferente. Então, o fogo é esse elemento em nós de transformação. Eu acordei, estava no modo inerte, né? Estava estável no meu sono, e aí eu abro os olhos e tenho que ter o impulso de levantar e movimentar a minha vida. E é o fogo que vai fazer isso. Eu estava ali na água, né? Eu estava dormindo nesse elemento água, mergulhadas nas minhas emoções, no meu inconsciente, tanto que os sonhos são um dos maiores encontros nossos com o nosso inconsciente, é o lugar onde ele se comunica, né? É a nossa videochamada, digamos assim. Então, o fogo, ele tem essa propriedade na nossa vida, de dar ânimo, de dar impulso, de dar motivação, e ele é o combustível dos começos. Então, se você quer começar qualquer coisa na sua vida, como eu disse, um relacionamento, um hábito, um projeto, a gente precisa do elemento fogo. A gente precisa dele para despontar nesse novo projeto, nesse novo empreendimento que a gente está tendo. E é o fogo que vai também em nós provocar mais criatividade. Ele vai... Ó, quando a gente acende um fogo, ele vai se comunicando com as coisas em volta e ele vai se alastrando, né? O fogo, ele se alastra. E a gente foi... Eu acho, né? Vou falar em primeira pessoa. Eu acredito que nós tivemos uma criação onde a gente tem muito valor pelo fogo, dá muito valor pelo fogo, mas também tem medo do fogo. E quando eu digo do valor, falo até por historiadora. Se não fosse o fogo, talvez agora, como historiadora, eu possa estar cometendo um erro de falar o e se, né? Mas vou fazer uma suposição aqui de que se não tivéssemos tido descoberto como o fogo funciona, nós não estaríamos aqui hoje. Teríamos demorado muito mais para se desenvolver como sociedade
e como seres humanos, enfim. Então, o fogo foi uma grande descoberta, como fazer o fogo, como manipular esse fogo. E ele despertou muitas outras transformações na nossa sociedade. A começar, claro, por poder se aquecer, fazer, produzir, construir, melhor dizendo, construir a fogueira ali para se aquecer e todo mundo ficar unido, transformar aquele alimento duro em um alimento mais macio. E depois, né, veio mais um monte de outras invenções relacionadas ao fogo. Então, o fogo foi o combustível da nossa sociedade. E hoje eu vejo que, e aí como o fogo ele tem esse potencial de se alastrar, ele pode ser descoordenado, ele pode ser violento, ele pode oferecer riscos a nós, né? Então, e o ser humano, ele tem uma tendência ao que oferece riscos, ele reprime, ele cria uma distância com aquilo para se proteger. Claro, faz todo sentido. A gente tem essa tendência a reprimir, a bloquear o que oferece risco e faz todo sentido, claro. Mas aí que tá. A gente tem que usar a nossa inteligência a nosso favor, né? Então, se eu sei que algo tem um potencial incrível, eu tenho que aprender a manipular aquele potencial a meu favor e não reprimi-lo da minha vida, bloqueá-lo da minha vida. E às vezes eu tenho uma impressão de que a gente tem uma tendência na nossa sociedade a ter medo, ao invés de só honra e respeito pelo fogo, e tem medo. E aí, quando você reprime isso, quando você não trabalha esse elemento, ele fica desordenado dentro de você. Ele tá ali do mesmo jeito, só que ele fica desordenado. E é aí que a gente tem tantos desequilíbrios em relação ao elemento fogo na nossa sociedade. Eu falei sobre o fogo ser um impulso, esse impulso criativo e de motivar e de transformar as coisas, né? Então pega esse gancho. Se ele é impulsivo, se ele começa as coisas, ele tem uma tendência a ter uma dificuldade de ser constante. Ele vai só ardendo em volta, mas ele tem uma tendência a ter dificuldade de ter constância. E não tendo constância, ele fica impaciente, essa energia. Então, por isso que a gente vê frequentemente falando sobre a energia de Áries ou sobre o elemento fogo, ter a característica de ser impaciente, agressivo, essas qualidades relacionadas à ansiedade e tudo mais. Porque é muita... Claro que em relação à ansiedade tem outras coisas, tem outros elementos aí, tem muito elemento ar também dos pensamentos. Mas vamos focar no fogo que a gente tá falando hoje. Então, eu tô muito lá, ó. Eu tô muito lá no futuro, querendo que as coisas aconteçam. Eu tô indo. Ó, a ansiedade é isso, né? Eu tô lá no futuro, não aconteceu, eu tô me preocupando. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a preocupação hoje, em termos mais científicos, que eu quero falar da raiva. E estamos chegando lá. E aí, esse impulso, voltando à ansiedade, ele tá lá na frente. Então, eu não vou ter a constância, eu não vou botar o pé no chão. Eu tenho essa dificuldade aí, de botar o pé no chão e, opa, viver o presente. Eu tô no presente, não aconteceu ainda. Quem sabe nem vai acontecer. Tô me preocupando com algo lá no futuro. E aí, nessa impulsividade, eu posso tender a ter atitudes que se eu pensasse um pouquinho mais não teria. E aí a gente entra no assunto da agressividade.